Águida Mesquita, estudante de medicina da Universidade Estadual do Piauí, militante LGBT, da Liga LGBT da UESP, negra, essa mulher maravilhosa que está aqui. Magda, vamos começar conversando um pouquinho aqui sobre esse mundo da universidade, né? Tá no começo do curso também. Como que é adentrar esse mundo? É aquilo mesmo que você se preparou quando estava no ensino médio ou não? Então, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha muita certeza do que eu queria, mas acabou que mãe, pai, estou fazendo medicina. E quando eu passei, a primeira coisa que eu pensei foi, vou para uma sala de conservadores. Todas as pessoas da minha sala serão conservadores, vou me preparar para essa realidade. E eu cheguei na minha sala e não era assim. Eu fiquei muito surpresa porque minha sala ela é muito engraçada. Porque as pessoas que estão nela são anormalmente não conservadoras. O que para mim foi uma surpresa muito boa. Todavia, os professores, muitos deles são bastante conservadores. Eu estava com box braid até uns dias atrás e assim que eu botei, um professor me chamou de alienígena por causa disso. Então, assim... Explica pra gente de casa o que é box braid. São aquelas tranças que remetem muito à cultura negra. E elas são, de certa forma, permanentes, ficam um tempo no cabelo. E quando você vê, você liga muito elas à cultura negra. E assim que eu botei, meu professor viu, aí eu levantei para apresentar um seminário, estava em pé, a sala inteira olhando para mim. E ele começou uma conversa, sem pé nem cabeça. E eu sei que a conclusão da história dele foi: porque você parece um alienígena com essas tranças. E é uma pessoa que tem um respaldo na sociedade daqui, que é visto com bons olhos, que é um homem de bem, mas que quando está dando aula fala isso de uma estudante. Um homem branco de bem. Esse mesmo. Como que é isso para ti, enfrentar essa sociedade que é conservadora, esses professores que ensino superior sendo conservadores? É para se aparecer ou é para resistir? É para resistir. Umas semanas atrás, que teve o maior congresso médico do Nordeste, é feito aqui no Piauí. E eu fui apresentar um trabalho lá e eu estava de trança. E uma das pessoas do grupo do trabalho disse: pô, tu não quer tirar essas tranças, não? Para ser uma coisa mais formal. Eu, não, pô, mas tá um penteado, meu cabelo tá formal, relaxa. Ele: não, mas tem que ser uma coisa bem mais formal, assim. Aí eu: mas é meu cabelo, vai dar certo. Ele tem que ouvir o que eu vou falar. Então, assim, tem muito disso. E falando em resistência negra, teve um caso a Carmen, ela é militante aqui também, ela é do grupo Matizes. E ela estava contando uma história de uma mulher que ela acompanhou, que a mulher foi ao ginecologista, e a mulher era negra, e ela estava com umas verrugas na genitália. E a médica tratou como se estivesse com nojo do corpo dela. E aquilo foi muito traumático para ela. Ela disse que nunca mais ia buscar um ginecologista por causa disso. Esse racismo, as pessoas pensam que é algo muito que não se vê, muito que não tem nada, que só magoa, mas não é. O racismo, ele traz um problema social, ele mata. Essa mulher não vai atrás mais disso. E se for um HPV? Uma verruga que pode virar um câncer de colo uterino, que tem uma taxa de mortalidade altíssima quando não tratado no início. Eu não vou tratar essa mulher porque uma médica que a atendeu olhou para ela e sentiu nojo do corpo negro. É uma coisa muito comum a saúde da mulher negra ser precarizada pelo nojo dos médicos, né? Tu, como estudante de medicina, como pensa essa saúde pública para incluir essa mulher negra? O SUS tem política pública voltada ao público negro. O problema não é difundido, não é posto em prática, os próprios médicos não sabem, não há... A verdade é que dentro do curso de medicina, o que a gente tem são uma espécie de base humanística e um ensino altamente técnico. O que se valoriza são as matérias técnicas, que são dadas por professores que formaram nos anos 90, que não têm vivência com a saúde negra, porque nos anos 90 quem é que tinha dinheiro? Qual era o negro que ia ter dinheiro para pagar uma saúde? Não existia. Eu não tinha SUS. Eu não tinha negro com dinheiro para pagar. Eu não tinha negro recebendo esse cuidado. Logo, eu tenho médicos, eu tenho professores de medicina que não sabem que isso é uma demanda.
Eu tenho um professor que gosta muito de repetir que quando ele estava sendo aluno, não existia AIDS, não existia HIV quando ele estava sendo aluno. E hoje em dia eu tenho uma população muito grande, portadora do vírus e já com a síndrome adquirida. Ele não sabe. Me ensinaram a cuidar disso, porque ele se especializou e ele não teve contato com essa doença. E é isso que acontece. Hoje, o maior percentual de desemprego no país é de jovens, né? Que vai para um pouco mais de 16%. Para as mulheres negras, esse percentual subiria em torno de mais de 30%. Como que tu enxerga isso, tu enquanto uma mulher negra que está se preparando para adentrar esse mercado de trabalho? Felizmente, o curso que eu faço propicia uma certa estabilidade, porque a demanda é muito alta. Se você se sujeita a certas condições de trabalho, você vai ocasionalmente achar um emprego. Mas eu estudo numa faculdade, na FACIME, que é o Centro de Ciências da Saúde da UESP, onde eu só tenho 4 cursos, que são cursos de saúde. E eu consigo ver essa preocupação nas colegas e nas conversas que eu tenho com as meninas dos outros cursos. Eu tenho uma amiga que vai ser fisioterapeuta e ela está terminando o curso. E ela disse que para arranjar estágio é muito complicado. Que eles nunca dizem por que não escolheram ela. Mas é um estágio sobre reabilitação de joelho, que ela tem 3 cursos naquilo, que ela tem vivência. E uma colega dela que não tem essa vivência e aceita e ela não. Branca e dos cabelos lisos. Branco e dos cabelos lisos. Acontece muito porque assim, os negros que entram na Universidade de Medicina, a maioria deles são por cota. Na minha sala, por exemplo, existem 3 negros, eu e mais 2 pessoas. Os outros 2 são por cota. Eles entraram por essa cota porque eles não tinham condição socioeconômica. Logo, assim que eles saírem dessa universidade, eles não vão ter pai para bancar eles para eles fazerem especialização. Eles não vão ter pai para bancar para que eles consigam ir para um grande centro. Eles não vão conseguir trabalhar num grande centro assim que eles saírem desse... Para fazer uma residência num bom lugar. O que vai acontecer, o que muitas vezes acontece, é de eles irem para algum interior extremamente precarizado, que não tem condições de trabalho, que eles não vão conseguir fazer o que eles foram ensinados a fazer. E eles vão ficar lá, porque para eles conseguirem fazer a residência, para eles conseguirem ascender, eles vão precisar fazer um pé de meia, como se chama, que eles não têm quem banquem. Isso é um problema, porque muitas mentes brilhantes são perdidas assim. É o cara que começa a ganhar um dinheiro, se apega àquele dinheiro, não mais estuda. E a gente perde descobertas maravilhosas que poderiam ter sido feitas por ele, porque ele não teve condições de estudar. Ser mulher, negra, pobre, LGBT. Na faculdade de medicina, é muito invisibilizada a questão LGBT. Muito invisibilizada. Eu sou da Liga LGBT e eu tenho militância nessa área. Porque são direitos e a gente vai militando. Do jeito que se fala, do jeito que se ensina, é como se não existisse. É como se a gente sabe que tem alguém, que o curso de medicina é muito grande, alguém deve ser LGBT lá, mas não sabe quem, não se sabe quando, não se sabe se já teve. A doutora Andrea Cronenberg, ela foi rainha da parada gay, parada LGBT daqui ano passado. E ela é professora de ginecologia na UESP. Ela fala muito isso, que você sabe que existe, em algum lugar deve existir. Tem muito gay no mundo, tem muito estudante de medicina, deve ter um carro 2. Eles não se veem. Não só na medicina, né? É a realidade que eu conheço, mas nas outras também. E isso ocasiona com que as políticas públicas não existam. Aqui a gente está tendo implantação de um ambulatório para o processo transexualizador. Porque hoje quem vai passar por esse processo é muito atribulado, a pessoa tem que ir em muitos lugares que não vão servir de nada. Não se tem profissionais que tenham conhecimento na área. Eles consultam e dizem, vou estudar para ver se eu consigo te ajudar, porque eu não sei. Então, é muito invisibilizado. Na minha opinião, o maior problema hoje LGBT na saúde não é dentro do curso. Existem problemas, mas não é esse o maior. O maior problema, na minha opinião, é a invisibilização da pessoa LGBT na sociedade. Sim. Da necessidade de um cuidado diferenciado, que hoje não se é propagado. E a gente sabe que as mulheres trans, elas passam por um processo muito perigoso. Além de serem
criminalizadas por serem o que são, ainda quando elas querem passar por esse processo de transformação do corpo, elas acabam chegando até a morte, não é isso? Como que esse ambulatório poderia trazer uma modificação no cenário piauiense para essas mulheres? Assim, além das mulheres trans, homens trans também. O maior contato que eu tenho são com homens trans. Sim. E para você fazer a mudança de sexo, como se chama, a cirurgia, você precisa passar por 2 anos de acompanhamento da sua saúde mental, psicólogo, psiquiatra. Você precisa de um controle endócrino, que é feito com médico especializado. Então, é um processo muito grande para se chegar à cirurgia. Não é, vou fazer cirurgia, marco e faço. Eu vou marcar várias consultas, vou ter todo um programa. E hoje, não existe essa integralidade. O psicólogo não sabe quem é o endocrinologista, que não sabe quem é o psiquiatra, que não sabe quem é que vai fazer cirurgia. E eu preciso disso para eu ter uma seguridade naquele processo. Eu preciso disso para eu diminuir a taxa de mortalidade dessas pessoas. Eu tinha lido uns dias atrás que a expectativa de vida da pessoa trans hoje gira em torno dos 40 anos, quando a expectativa de vida do resto da população é quase o dobro. Se é alarmante, as pessoas não falam disso. As pessoas ainda acham que ser trans é uma escolha, que ser ser trans leva à prostituição necessariamente, que eles entram nesse mundo muitas vezes porque querem, e não é assim. As pessoas não se tocam que essa é uma realidade que acontece não porque trans são prostitutos, mas porque é um processo de marginalização. E como é pensar a sexualidade e juventude? Surpreendentemente, é muito mais fácil falar dessa sexualidade com a juventude. Mas da juventude, falar para o restante do público é muito difícil, as barreiras são muito grandes. Na minha universidade estava sendo desenvolvido um PIBIC sobre sexualidade numa escola da periferia daqui. E observou-se que grande parte dos problemas que envolviam sexualidade lá eram por causa de professores. Eram por causa de professores que não entendiam, que não eram iniciados em conceitos do feminismo, em conceitos mesmo de sociologia, filosofia, que iam propiciar um ambiente mais saudável. Então, os estudantes que estavam lá para fazer um estudo e melhorar demandas foram tentar falar com os professores. E eles se negaram. Os alunos queriam mudar, mostraram as demandas, explicaram as demandas, mas os professores se negaram. Não vou conversar com o estudante não tem que me acrescentar. Até porque o que o estudante, o que a juventude está trazendo, não é uma coisa tão simples para ser jogada na cara da sociedade, né? A juventude está dizendo aí que quer ser empoderada enquanto mulher, que é feminista. A juventude está dizendo também que pode sim ser LGBT, pode ser gay, pode ser lésbica, pode ser trans, não é isso? E é muito difícil enviar essa mensagem, porque primeiro que precisa de uma sensibilização muito grande, uma sensibilização que muitas vezes não se consegue fazer de baixo para cima, uma expressão muito feia, mas que é assim que se vê na sociedade. Eu não consigo muitas vezes sensibilizar um professor, eu não consigo sensibilizar um profissional de um local que eu estou fazendo a intervenção, consigo sensibilizar o usuário, consigo sensibilizar um estudante. Mas e quem vai mudar o serviço? E a micropolítica do lugar? Sim. Eu não consigo chegar lá. A gente estuda, tenta, mas tá difícil. E aí, ainda na sexualidade, hoje saiu uma pesquisa que diz que 1/3 da população considera que é culpa da mulher o estupro. E aí você, enquanto mulher, olha, respira fundo e aí, como é que a gente se comporta diante dessa pesquisa? É tão absurdo que a gente fica muito sem saber o que falar. Porque tem um vídeo muito bom que é explicando quando você deve ou não transar com alguém, dizendo quando aquela pessoa quer ou não uma xícara de chá. Se a pessoa diz que quer uma xícara de chá, você vai lá e faz uma xícara de chá, ou não. E se aquela pessoa diz que quer, mas no processo que leva para ferver a água, colocar o chá e abafar, ela desmaiar, você não dá a xícara de chá. Porque pessoas que estão dormindo vão se engasgar com aquilo. Então você não dá. E se a pessoa diz que não quer, você não faz. Porque ela não quer. Então se você consegue discernir quando a pessoa quer ou não chá, você consegue discernir quando a pessoa quer ou não sexo.
Porque se a pessoa diz que quer, então você vai lá e faz, ou não. Se a pessoa diz que quer e desmaia, você não faz, porque ela não está em condições de dizer, ei, para que não tá legal. E se ela disser que não quer, você não vai. Isso é uma coisa tão palpável, tão simples, tão óbvia, que é triste a gente ainda ter que discutir isso. Ainda não tem uma clareza para a maioria da população. É necessário discutir e é muito triste ter que discutir isso. Porque mostra o tanto de retrocesso que existe. Agora, de um lado, há uma hipersexualização da mulher. Como que tu dialoga com isso, sendo mulher? Como que tu se põe na sociedade? A tua sexualidade, ou como que tu vê a sexualidade da mulher jovem ainda é reprimida? Bastante reprimida. Não, é assim, você pode ter desejo, mas não tanto. Mas não fale, não exponha, não diga. A questão é que o empoderamento feminino, ele tem muito uma questão de até as próprias feministas dizerem isso, que tem que ser vir de fora para dentro. Mas eu tenho que considerar que algumas mulheres não vão conseguir fazer isso. E que esse empoderamento, eu tenho que dar condições para ele acontecer. Nem todo mundo vai ser forte o suficiente para ter um empoderamento pleno nas condições que a gente tem hoje. Além disso, além de eu ter esse discurso de que precisa empoderar, esse discurso é necessário, eu tenho que dar as condições para isso. As condições para existir e para manter esse empoderamento. Aí, só para a gente ir finalizando, eu queria que tu colocasse para a mulher que está em casa o que é ser uma mulher empoderada. É ser do jeitinho que você é e tá tudo bem. Então vamos ser todo mundo empoderada, né? Daqui a pouco você vai ver o olhar que quase ninguém vê. Dança de menina em plena praça, é carnaval, a brasileira é show de graça. Dança de menina em plena praça, é carnaval, a brasileira é show de graça. É mais loucura, é mais fissura, é mais beleza. Eu quero ver. E é mais loucura, é mais fissura, é mais beleza. Quero ver como carrapeta dança, rota, gira em todo olhar que pode ver. Como carrapeta dança, roda, gira em todo olhar que pode ver. Que é mais fissura, é mais beleza.